Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje eu vou ensinar para vocês a administração pública indireta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre consórcios públicos e liquidar de vez esta parte da matéria de direito administrativo, que é a administração indireta, extremamente importante para a prova de vocês. Pessoal, os consórcios públicos foram agregados ao nosso ordenamento jurídico através da Lei 11.107 de 2005. Somente em 2005 é que foi criado esse instituto dos consórcios públicos. Consórcios públicos, gente, nada mais são do que contratos assinados por diferentes entes federativos. Então, um consórcio público é um contrato assinado por diferentes entes federativos visando um interesse comum entre eles. Ou seja, a União, os estados ou diferentes municípios assinam um contrato visando um interesse comum que eles tenham. Muito bem. Da assinatura desse contrato, pessoal, nascerá uma pessoa jurídica. Então, eles assinam o contrato e desse contrato nasce uma pessoa jurídica. E é essa pessoa jurídica que representará, que obedece. E é essa pessoa jurídica que fará cumprir este contrato assinado, este contrato que é o consórcio. E esta pessoa jurídica que vai nascer da assinatura deste contrato, ela poderá ter natureza jurídica tanto de direito privado quanto de direito público. Pessoal, caso a pessoa jurídica tenha natureza jurídica de direito privado, não há um nome específico a dar para ela. Será apenas uma pessoa jurídica de direito privado. No entanto, se for uma pessoa jurídica de direito público, ela terá o nome de associação pública. Então, a associação pública é a pessoa jurídica de direito público que nasce da assinatura do consórcio público. Ficou fácil? Vamos aqui a um esqueminha que eu elaborei para vocês, para ficar bem mais claro. Olha aqui. As entidades federativas, a União, os estados, os municípios, vão assinar um contrato, que é o consórcio público, e desse consórcio público irá nascer uma pessoa jurídica, que poderá ser de direito privado e de direito público. Caso seja de direito público, será então uma associação pública. Então, gente, essa associação pública é que irá cumprir este contrato de gestão. É ela que irá cumprir esses interesses em comum. Então, suponha você que a União, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo se uniram para firmar um contrato sobre limpeza pública urbana. Então, é essa associação pública que irá cumprir as metas estabelecidas no contrato de consórcio público. Só que aqui, pessoal, existe um detalhe. Esta lei 11.107 de 2005, ela diz o seguinte, que a associação pública que nasce do contrato, ela fará parte da administração indireta de cada ente consorciado, de cada ente que assinou o contrato, que é o consórcio público. Aqui, pessoal, é muito interessante. Por quê? Uma entidade, que é a associação pública, então uma entidade, ao mesmo tempo, será federal, estadual e municipal. Então, essa lei criou uma entidade transfederativa ou multifederativa, porque uma entidade, ao mesmo tempo, pode servir aos 3 níveis federativos, gente. E por que ela fará parte da administração pública indireta? Porque essa mesma lei diz que a associação pública terá
ela é de direito público, né? Ela tem natureza jurídica de direito público, então ela será uma autarquia, pessoal. Então a associação pública será uma autarquia das pessoas que assinaram o contrato de consórcio, certo? Muito bem. No entanto, gente, essa associação pública, ela precisa de verbas, ela precisa de patrimônio para funcionar. Então, essas mesmas entidades públicas que assinaram o contrato que gerou o consórcio público, elas assinarão também o chamado contrato de rateio. Ou seja, cada ente consorciado se obriga a repassar um valor a essa associação pública para que ela possa funcionar. Caso um dos entes descumpra esse contrato de rateio, descumpra com a sua obrigação de passar verbas públicas para a associação, ele poderá, inclusive, ser excluído do consórcio público. Gente, além do contrato de rateio, existe também o contrato de programa. O que é o contrato de programa, pessoal? Nada mais é do que um contrato que esses mesmos entes federativos também assinam, declarando quais serão as suas responsabilidades frente ao outro ente. Então, qual será a responsabilidade do município de São Paulo frente ao Estado de São Paulo e à União? Ou qual será a responsabilidade da União frente ao Estado e ao município? Então, eles se colocam obrigações. É um pouco complicado porque a lei poderia ter facilitado essa situação e ter colocado tudo isso como um só contrato, como o próprio consórcio público. Todos esses aspectos poderiam estar dentro do consórcio público, mas não é o que acontece. Existe o consórcio público, que estabelece metas comuns que serão cumpridas pela associação pública, o contrato de rateio, que é aquele contrato que repassa os valores, e o contrato de programa, que é aquele que obrigam os entes federativos um em relação ao outro. Bom, os consórcios públicos, gente, eles terão certos privilégios, tá? São vários, na verdade, eu só trouxe aqui para vocês os mais importantes. Eles terão certos privilégios. Um deles, gente, pensem comigo, como a associação pública é uma autarquia, e eu já disse para vocês que a autarquia, ela exerce funções típicas do Estado, e por isso mesmo ela tem prerrogativas e deveres como se fosse, de fato, um Estado, aquelas prerrogativas, aqueles poderes que a gente já estudou. Aqui, os consórcios públicos, por serem representados por essa associação pública, eles também terão certos privilégios, terão certas prerrogativas. Uma delas será a possibilidade de promover desapropriações. Então, esse consórcio público, ele poderá promover desapropriações em seu próprio nome. Ele também poderá elevar o valor de dispensa da licitação. A gente vai ver, quando estudarmos licitação, que existe um valor para que a licitação seja dispensada, e aqui esse valor poderá ser aumentado. E além disso, ainda em relação à licitação, caso essa associação pública seja contratada para exercer aquilo que o contrato estabeleceu, ela não será necessário licitar. É lógico, é assinado o contrato para que a associação pública atinja os interesses comuns daqueles entes consorciados, logo, para isso, ela não se submeterá à licitação. Então, vamos aqui comigo na tela. Privilégios dos consórcios públicos são só alguns, pessoal, tem mais. Então, fiquem atentos. Deem uma lida na lei. Poder de promover desapropriações, instituir servidões realizada pelo poder público, possibilidade de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados, hein, gente? Não é de qualquer ente.
A dispensa da licitação será só em relação aos entes consorciados, prestem atenção. E aqui, elevação dos valores para dispensa de licitação em razão do valor. A alteração, pessoal, a alteração e a extinção do consórcio público, ela deverá ser aprovada pela Assembleia Geral da Associação Pública e deverá ser ratificada por lei por todos os entes consorciados. Então, além de ser aprovada na Assembleia Geral, ela também deve ser ratificada por lei por todos os entes que assinaram o contrato. Por hoje é só, pessoal. Aqui a gente termina a matéria de administração indireta. Se vocês gostaram, compartilhem e eu espero vocês na aula que vem.